Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Eu quero ler com você os versículos 25 ao 27. Está escrito assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas muitas vezes nós lemos essa palavra e achamos ela pesada, né? Inclusive, nas Bíblias que tem o título, ali fala, né? O preço do discipulado. E aí muitas vezes nós achamos assim, nossa, é difícil demais ser discípulo de Jesus. Aí agora eu quero que você pense um pouquinho comigo a respeito de algumas coisas. Por que será que Jesus fez essa declaração, né? Tava uma multidão acompanhando Jesus, ele olha para aquela multidão e diz assim: olha, se alguém vem até mim, mas ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a própria vida, ama mais do que a mim, essa pessoa não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Amados, Jesus Cristo fez uma obra e uma obra completa na cruz do Calvário. Quando nós nos achegamos a Ele para crermos nele, essa é a verdade. Se nós amarmos a nossa própria vida, amarmos mais nossa mãe, nosso pai, nossa família, não tem como nos rendermos a Jesus se nós colocarmos empecilhos, se nós quisermos continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como se render a Jesus. Mas quando nós de fato nos rendemos, ou seja, compreendemos que é muito mais valioso o que Jesus é e o que Jesus fez, é muito mais valioso do que a minha própria vida, do que a minha família, do que as coisas que eu tenho aqui nesse mundo, quando nós compreendemos isso, aí sim nós nos rendemos, nos tornamos filhos de Deus e discípulos de Cristo Jesus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que de fato creu em Jesus Cristo, ele se tornou um discípulo de Jesus, porque ele abriu mão da sua própria vida para receber a vida de Cristo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessa oferta que nós fazemos a respeito de Jesus. Hoje eu quero encorajar você, se talvez você tenha, por exemplo, chamado evangelista e você goste de falar de Jesus para as pessoas e você goste de pregar a palavra de Deus para as pessoas, e glória a Deus por isso, continue. Mas nós temos visto um apelo muito mais emocional do que um apelo coerente com a verdade de Deus para a salvação. Nós não encontramos na Bíblia, quando vemos os apóstolos pregando, por exemplo, em Atos, eles fazendo apelos. Eles apenas ensinavam a verdade do Evangelho e as pessoas se rendiam àquela verdade. Existe uma passagem, inclusive, que as pessoas perguntam para Pedro: e aí, Pedro, o que nós precisamos fazer então para sermos salvos? E aí Pedro explica toda a questão de crer em Cristo Jesus. Sabe, amados, nós temos visto muitos apelos para a salvação, apenas apelos emocionais, oferecendo Jesus como um Papai Noel, e não funciona assim. Nós precisamos ter em mente, primeiro, nós precisamos compreender essa verdade para que nós possamos pregá-la, ensiná-la, falar sobre ela.
que é a verdade de que todo aquele que não tem Cristo Jesus já está debaixo de condenação, está morto, assim como nós estávamos, como nós éramos mortos antes de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus é? Cristo Jesus é a verdadeira vida. Cristo Jesus é a vida eterna. E toda a obra que ele fez foi para nos dar o benefício dessa vida. Por isso que a palavra diz que aquele que nasce de novo se une a Cristo Jesus, isso está lá em 1 Coríntios 6,17, a ponto de se tornar um único espírito com ele. Sabe, amados, nós precisamos entender que o mundo, o ser humano, pós-queda, está condenado, está morto por causa do pecado, está governado por uma natureza pecaminosa. E a salvação, a redenção, a verdadeira vida encontra-se em Cristo Jesus. Por isso que se alguém ama mais a própria vida, ama mais as coisas dessa terra aqui, não tem como ser discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, ou seja, para se tornar um cristão, para nascer de novo, para estar debaixo do governo de Cristo, eu preciso abrir mão da minha própria vida, reconhecer que sem Jesus eu estou morta e eu preciso nascer de novo. Aí eu abro mão da minha vida e digo, Senhor, eu quero a nova vida que há em Ti, eu quero a vida eterna, eu quero me render a Ti. Agora, nós precisamos compreender essa verdade para que nós possamos pregar essa verdade para as pessoas. Aqueles que não têm Cristo precisam saber que eles estão mortos e que não existe vida fora de Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos em falar essa verdade, pensando assim, nossa, mas eu vou ofender a pessoa, falar que ela está morta, condenada, debaixo de condenação, ou ela não vai crer, vai rir de mim. Amados, nós pregamos a verdade, quem convence é o Espírito Santo. Por quantos e quantos anos eu ri quando uma tia minha, que aprove ao Senhor já recolhê-la, quando ela falava para mim, você precisa nascer de novo, eu quero te apresentar a verdadeira vida. E quando ela falava disso, por quanto e quanto tempo eu zombei dela, eu ria dela. Quantas vezes eu fui na igreja com ela, mas eu saía de lá rindo. Amados, quem me convenceu? O Espírito Santo. Levou tempo, levou anos para que eu fosse convencida pelo Espírito de que, de fato, eu precisava nascer de novo. Sabe, amados, eu encorajo você a receber essa verdade, que todo aquele que não tem Cristo está debaixo de condenação, já está condenado, isso está lá em João capítulo 3, versículo 17. Mas todo aquele que recebe Jesus Cristo sai da condenação para a salvação, da morte para a vida. Que nós possamos receber a plenitude dessa verdade para que nós possamos ensiná-la. Por isso que Jesus disse, se alguém ama essa vida aqui, natural, terrena, carnal, que está morta, ama mais essa vida do que a mim, não tem como ser meu discípulo, ou seja, não tem como se render à verdadeira vida, que é a vida do próprio Cristo. E quando nós lemos o versículo 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo, muitas vezes nós achamos que isso é pesado demais. Mas Jesus fala, troquem o fardo de vocês, que é pesado, pelo meu, que é bem leve. O peso da cruz, Jesus Cristo mesmo levou na cruz do Calvário. O que Ele entrega para nós é uma vida de descanso. A cruz, o fardo, o jugo que Ele tem para nós é bem leve. Por quê? Porque é um jugo de rendição. Eu só me rendo para ser guiado, para ser conduzido por Jesus Cristo. Eu não preciso me preocupar em conduzir a minha própria vida, eu não preciso me preocupar me esforçando para conquistar as coisas. Por isso que o fardo de Jesus é leve. Por isso a cruz que nós levamos é leve, não é pesada. Jesus já disse, venham a mim e eu darei descanso às vossas almas. Troquem, peguem o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo, o meu fardo é bem suave.
é um fardo, o que nós levamos, a cruz, digamos assim, que nós carregamos, é uma cruz de rendição. É simplesmente de nos rendermos ao governo de Cristo Jesus, ao ensino de Cristo Jesus, a tudo aquilo que o Senhor quer nos conduzir, a condução de Cristo Jesus. Eu encorajo você a receber a plenitude dessa verdade para que você possa ministrá-la, ensiná-la para aqueles que estão ao seu redor e muitas vezes querem ser alcançados, anseiam ser alcançados pela salvação. E aí nós precisamos pregar a palavra, a verdade de Deus e confiar que o Espírito Santo convence cada homem. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam essa verdade e eles possam ensiná-la, eles possam falar sobre essa verdade maravilhosa que nós encontramos. Sem o Senhor nós estamos mortos. Se nós amarmos mais essa vida terrena aqui, não tem como ser seu discípulo. Mas quando nós nos rendemos a Ti e amamos mais a sua vida do que a vida terrena, aí sim nós nascemos de novo e nos tornamos seus discípulos. Pai, eu oro para que os meus irmãos consigam transmitir isso, seja com atitudes. Muitas vezes não são nem em palavras, Pai, mas com atitudes, com a sua própria vida, que eles consigam transmitir isso para as pessoas que estão ao seu redor, que essas pessoas sejam alcançadas pela sua salvação. Pai, que os meus irmãos compreendam que a nossa cruz não é pesada, o peso, o castigo estava sobre o Senhor e em troca o Senhor nos deu paz. O seu jugo, o seu fardo é leve, é suave. O nosso é simplesmente de nos rendermos a Ti, ao seu governo, à sua direção, ao seu ensino. Que os meus irmãos compreendam isso em nome de Jesus e possam viver, de fato, como filhos de Deus que eles são, discípulos de Jesus Cristo, manifestando a vida de Jesus sobre essa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.